Se você não está fazendo essas coisas todo dia em Arthdal Chronicles, você está evoluindo muito mais devagar do que deveria. E algumas delas são tão importantes que ignorar pode literalmente atrasar sua conta por semanas. E hoje eu vou te mostrar todas as atividades diárias e semanais que todo jogador, principalmente free to play, precisa fazer. Então bora pro vídeo. Então, começando aqui com a primeira tarefa diária que você precisa fazer, são as missões do mercenário. Você pode acessar ela aqui pelo menu do jogo e aqui em missões do mercenário. Aqui são 9 missões que você precisa fazer todo dia, não só pela quantidade de XP, mas pelas moedas do mercenário, que você vai usar ali na loja do mercenário, que é muito importante, onde você vai comprar skills que são exclusivas aqui da loja do mercenário, dentre outras coisinhas aí no futuro. Então, a missão do mercenário ela não é importante só pelo XP ou pela prata, ela é muito importante também pelas moedas do mercenário e também alguns recursos aqui, que vão te dar itens que vão ajudar muito na sua evolução, seja para você equipar ou seja para você colocar no Codex. Então essa é a primeira atividade diária que você precisa fazer. E aqui tem uma dica muito importante que é o seguinte: diferente dos outros jogos, no Arthdal você pode fazer todas as missões diárias num local só. Por exemplo, você pega aqui essas missões que são 33 mil de poder, se você pegar 9 missões que são 33 mil de poder, você vai fazer as 9 missões de uma vez só. Ou seja, se você quiser otimizar seu tempo, você vai pegar aqui as missões de poder igual, por exemplo essas aqui, 34.500, vai ficar resetando aqui e pega 9 missões de 34.900 e você vai precisar matar somente uma vez 180 mobs e vai completar as 9 missões de uma só vez. Isso aqui é uma dica muito importante caso você queira otimizar tempo. Isso aqui vai te ajudar demais a otimizar seu tempo. E caso você não queira, se quiser fazer várias missões diferentes, aí você pode usar assim também. Mas caso você queira otimizar o seu tempo, faça assim, escolha missões que o poder seja igual e aí você vai fazer em menos de 5 minutos. A segunda e última, sim, já é a última coisa que você precisa fazer diariamente, é a DG aqui limitada de 1 hora por dia. E essa DG aqui, ó. Dentro dessa DG, você vai gastar 1 hora do seu dia, você vai colocar lá e deixar no automático para você farmar alguns recursos aí, que são bem importantes na sua evolução também, dentre eles alguns itens aí, e também esse tempo aqui que te ajuda a reabastecer o timer aqui, igual eu posso reabastecer aqui, ó. Eu tenho mais um aqui, vou reabastecer, e agora eu tenho 3 horas e 9 minutos aqui para fazer essa DG. Então aqui na DG tem várias salas aqui, e aqui você vai pegar pelo seu poder recomendado. Eu geralmente faço na sala aqui, a última que tem disponível, e você pode ver, acessar aqui algumas informações importantes, como o poder de ataque recomendado, o poder de defesa recomendado e a precisão recomendada. Aqui também tem o poder de combate recomendado e o seu poder atual. E aqui embaixo tem o nível dos monstros lá dentro dessa DG. Então eu sempre faço aqui a última disponível, então vou entrar lá. Entrando aqui na DG vai ter esse minimapa aqui, vai ter as zonas aqui. Você pode fechar esse minimapa clicando nessa lupa. E aqui nas zonas tem a sala 1, 2, 3, 4 e 5, você pode escolher. Eu geralmente sempre deixo na sala 1, não importa o quão forte ou fraco eu esteja, eu sempre deixo na sala 1. E o mais importante aqui é você deixar perto de alguns semi-boss, sempre. Porque a taxa de drop dos semi-bosses é muito maior do que os mobs. Então é bem importante que você deixe perto dos semi-boss. Ele vai dropar muito mais XP, muito mais prata e muito mais item. Enquanto ele não nasce novamente, você vai matar aqui os mobs normais. Mas essa é a parte mais importante, você deixar perto de um semi-boss. E sobre as salas aqui, conforme você vai subindo aqui, vai ficando mais forte os mobs. Eu já fiz alguns testes e farmar na sala 1 foi bem melhor do que farmar na sala 4, por exemplo. Mesmo que na sala 4 eu farmo lá tranquilamente. Ainda assim, na sala 1, por matar os mobs muito mais rápido, deu mais XP, mais prata e mais drop também. Então, essa é a parte importante aqui da DG diária. Você logar, fazer 1 hora por dia e deixar sempre perto dos semi-boss aqui, para você ganhar mais XP, mais prata e mais drop também. Essas são literalmente as 2 diárias que você precisa fazer todo dia. É só isso. Porém, quando você chegar no nível 60, vai ter mais uma diária para você fazer, que é o altar de Eros aqui, a masmorra da fenda. E aqui não se iluda, tá? Você não precisa ter esse poder ou esses atributos aqui para entrar aqui. Assim que você completar nível 60, você vai precisar entrar nessa DG aqui e fazer ela 2 vezes por dia. Leva 5 minutos, é bem rapidinho. E aqui funciona da seguinte maneira: você vai entrar lá, vai matar uns mobs bem facinho e vai começar a bater nesse altar. Esse altar pode ficar branco, ele pode brilhar verde, ele pode brilhar azul, ele pode brilhar roxo e pode brilhar laranjado. E isso vai refletir aqui no drop. Se ele brilhar branco, essa é a taxa de drop. Se ele brilhar verde, essa é a taxa de drop. Se ele brilhar azul, essa é a taxa de drop. Se brilhar roxo, que é o épico, vai vir um épico garantido também, o peitoral ou a faca. E tem a chance de vir item épico, mas com a chance de vir tier 2. Então tier 2 é o mínimo e com a chance de épico. E caso brilhe lendário, é garantido 100% um drop de item lendário, com a chance de dropar item tier 2 épico. E
se brilhar lendário, vem um item garantido épico também. Foi onde eu peguei um dos meus itens épicos. Estou equipado no momento. Então, basicamente, funciona assim. Você vai entrar lá, bater, e ele vai brilhar em alguma dessas cores. Começando do comum, pro avançado, pro raro, pro herói, pro lendário. Então, é bem importante que quando você chegar no 60, essa aqui vai ser a sua terceira tarefa diária que você vai ter pra fazer, que vai demorar aí 5 a 10 minutos no máximo. E é bem facinho de fazer. Então, não se iluda com esse poder, não se iluda com esse poder recomendado aqui. Qualquer poder que você tiver, você pode entrar lá. A única coisa que interfere é que quanto mais dano você der, maiores as chances aqui de brilhar mais alto aqui, do verde, o épico ou lendário. Alguns dos colegas aqui da Cal com 20 mil de poder já conseguiu pegar um épico, inclusive, deram bastante sorte. Então, basicamente, funciona assim, essa aqui seria a sua terceira tarefa diária. E a quarta tarefa diária, que eu nem considero diária assim, você faz se quiser, mas é a coisa mais importante que você tem que fazer no Arthdal Chronicles, que são os bosses, tá? Aqui tem bosses que eles vão nascer de 12 em 12 horas. Esse Sharuka, o Lotan, o Kraben, o Drunok e o Subna, eles nascem de 12 em 12 horas. Depois que matam ele, começa a contar 12 horas. O Kugaras, o Esku, o Nataek e o Vedum é de 8 em 8 horas. E o Mogu, Mors, o Bari e o Taurus e o Tucan são a cada 6 ou a 4 horas, se não me engano. Então isso aqui é muito importante você fazer. Aqui tem um timer de cada boss, o momento que eles vão aparecer, e basta você clicar e dar uma movimentação rápida. Conforme você vai jogando, você vai liberando bosses, e às vezes você não vai poder ir para aquela localização, igual eu não posso ir para cá. Isso acontece por dois motivos. Ou você não terminou a quest principal que libera o mapa onde eles estão, que é o meu caso aqui, ou você está na quest desse mapa que está esse boss que fica bloqueado. Isso é normal também. Ou você precisa completar o ato que libera o mapa onde estão os boss, ou completar a missão principal aí que está nesse mapa que está bloqueando a sua entrada nos bosses. E a regra aqui é muito simples. Vai sempre no boss de nível mais alto que você conseguir. Se você consegue ir no Mogu, começa no Mogu e vai descendo, porque é assim que os coreanos chineses faz, eles começam no mais forte e vai descendo conforme o nível dos bosses, tá? Então pega aí o boss mais alto e vai lá e fica esperando para você conseguir fazer os bosses aí e pegar suas recompensas, que são muito boas, tá? Basicamente funciona, você vai dar hit lá, você vai dar um certo dano no boss, você vai ficar no rank, mas não interessa muito. O rank ele só vai mudar a quantidade de baús de boss que você pega, que esses baús aqui, ó. É só isso. Independente da posição que você esteja no rank, você tem a chance de pegar os melhores itens, até itens melhores do que o primeiro lugar no rank. Essa foi a forma que eles fizeram de ser uma taxa de drop justa. A partir do boss Vedum, existe a recompensa imortal, que é esse baú aqui, que é com o melhor drop possível. Aqui no Vedum ele já vem o item Tier 2 no mínimo, então você vai garantir o item Tier 2. E funciona da seguinte maneira: quando começar a bater no boss, a gente vai ter um timer de 20 a 25 segundos a 30 segundos para matar o boss. Se a gente matar em 30 segundos, ele vai resetar toda a vida e vai entrar nesse modo imortal, que vai garantir para todo mundo esses baús aqui. E a quantidade de baús é a mesma regra desse aqui, depende do rank. Mas só de você participar pelo menos um baú você vai ganhar e já garante aqui simplesmente um item Tier 2. Eu já fiz até um vídeo, se vocês não viram, como ir do verde ao épico. Isso aqui é uma das coisas que mais interfere nisso. Vou deixar aí na descrição. Assistam lá também. Isso aqui é de extrema importância, então não perca nada disso aqui. Isso é basicamente o que você tem que fazer diariamente. Não é à toa que eu fiz um vídeo falando que o Arthdal é o melhor jogo para CLT, porque você faz 2 horinhas ali, tudo que você precisa fazer no dia, 1 horinha, quem sabe, 1h30, tranquilamente. Agora para as missões semanais, a gente começa aqui na missão da Aliança, que são 20 missões por semana. E essas aqui você vai pegar das mais altas que você consegue fazer. Você olha aqui o poder. Eu geralmente pego mais ou menos aqui, ó, 36.800. Tá bem acima do meu poder, mas ainda assim eu pego. Então, veja o poder, vê se você consegue fazer. Se você quiser garantir, pega quando o seu poder estiver igualado aqui, ou superior. E vai descendo. Começa das mais altas, vai pegar nas missões das mais altas e vai descendo aqui os níveis até você pegar 20 missões e completá-las. Isso aqui ajuda muito, tanto pela questão de XP, a prata, os recursos. Os baús também te ajudam demais a pegar itens aqui para você equipar ou para você pôr no Codex, e as moedas da União, que vão te ajudar bastante também, porque tem skills aqui que são literalmente exclusivas da moeda da Aliança aqui. Como vocês podem ver, eu já comprei a minha primeira, estou quase para comprar aqui a minha segunda skill com a moeda da União. Então é bem importante você fazer essas 20 missões aqui. Só um detalhe importante para não ficarem perdidos: o reset semanal aqui ocorre às 6 da noite do domingo para nós, no caso é 6 da manhã da segunda para os coreanos, né? Mas são 6 da noite aqui para nós no domingo. Reseta as missões semanais. É bem importante que você faça aqui a missão da Aliança. A segunda missão semanal que você tem para fazer são as DGs semanais. São 8 horas de cada DG. Essa DG aqui, o Templo do Sol, ela é exclusiva para você pegar aqui os pergaminhos para você upar as suas skills, tá? Vocês podem ver aqui. Eu tenho bastante sobrando, inclusive. Tem 318 aqui de branca, mais 424 da verde. Então tem bastante sobrando aí. Essa DG ela é exclusiva para você dropar esses pergaminhos para te ajudar aí no seu upgrade de skill. E claro que você vai dropar outros itens aí, né? Tem item Tier 2 aqui, tem
os pergaminhos pra você craftar item épico e tudo mais. Mas ela é exclusiva, o drop maior dela é pra você dropar aqui as skills. Então são 8 horas por semana que você vai ter pra fazer e é importantíssimo você fazer. Não perca isso aqui de jeito nenhum. Isso aqui vai te ajudar demais, porque o upgrade de skill faz total diferença no Arthdal Chronicles. E a segunda DG, a Garganta de Mihraz, ela é exclusiva pra você pegar as pedras da tabuleta da bênção. Aqui, ó. Isso aqui é praticamente um sistema de mérito, pra ficar mais fácil de entender. Tem várias instâncias aqui que funcionam da seguinte maneira. Vou escolher uma aqui que eu não perca muito recurso, talvez essa daqui, ó. Então, como você viu aqui na DG, tem 4 níveis de pedrinhas, 1, 2, 3 e 4. Essas cinzas, essas douradas eu vou explicar já já. E aqui você vem na placa da bênção e aqui tem um sistema de méritos. A pedrinha 1 a gente pode usar aqui, a pedrinha 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. E por aí vai. A 4 só libera aqui quando eu terminar o ato 5. Mas voltando aqui para 1, funciona basicamente assim. Você vai clicar, você precisa ligar todas essas quadradinhos aqui, ó. Todos eles. Quando você ligar todos, vai acender e vai liberar o próximo. Para você que tá começando, vai ter só esse liberado. Daí quando você ligar todos aqui, os quadrados, vai liberar o próximo. Quando você liberar todos os quadrados, vai liberar o próximo e assim vai. Cada quadradinho desse pode vir o branco, o avançado, o raro, o épico ou o lendário. E é eles que definem quantos pontos você vai ganhar. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... vezes 3, 18 pontos, que é o que define aqui a quantidade de poder que você vai conseguir arrancar. Quanto mais alto o grau que você pega aqui, mais pontos você ganha e mais atributos você ganha aqui também. E para você fazer, eu vou fazer aqui nesse aqui, por exemplo, basta você imbuir, aí ele vai rodar aqui. Nesse caso aqui pode vir tanto para cá quanto para cá. Se ele vier para cá, toda essa área aqui vai estar desligada. Começa aqui, vem para cá, por aqui, por aqui, por aqui. Se desconectar disso aqui, tudo isso aqui vai desconectar. Vou tentar uma vez. Pronto, eu perdi todos esses atributos porque desconectou aqui toda essa árvore de mérito. E aqui eu fiquei com apenas 5 pontos, então eu preciso fazer que volta pra cá. Dei azar, veio o roxo aqui, se viesse pra cá seria ótimo. E aqui voltou todos os meus pontos, porque eu religuei todos os pontos aqui. Claro que você pode imbuir automático também, escolher o grau aí que você quer. E funciona basicamente assim. Tem a árvore do evento aqui, essa é temporária. Então, a gente tá com esses atributos aqui. Durante o evento a gente pode fazer. E a outra pedrinha, que é essa dourada aqui, funciona da seguinte maneira. Aqui na tabuleira de pedras, você percebeu que você pode roletar e pode vir para várias direções. Por exemplo, aqui pode vir para cima, para a direita e para a esquerda. Caso eu pegue, por exemplo, um lendário que venha para cá, eu vou perder todas essas ligações. Aí eu posso travar o grau dessa pedra, usando exatamente a pedrinha amarela que cai lá também. Então, se eu travo aqui, ele vai continuar o mesmo grau e vai só roletar direções diferentes, mas ele vai continuar o mesmo grau. Se eu desmarcar e roletar, ele vai roletar para qualquer direção e pode mudar o grau aqui. Então, para isso que serve a pedrinha amarela. Eu vou bloquear o grau dela. Ela vai continuar azul, ela vai roletar de novo, mas vai continuar azul. Porque assim você consegue, por exemplo, aqui, nesse caso, onde eu tô com um lendário aqui, vamos supor que esse lado esteja errado e eu queira mandar para cá. Então eu posso bloquear aqui e tentar, né, ele pode vir aqui de novo nessa direção, eu posso tentar jogar ele para cá, travando aqui. Ele vai continuar lendário, só vai mudar a direção. Ou ir na mesma direção que já está. Então essa é a outra tarefa semanal que você tem aí, pegando essa DG aqui. E são 8 horas por semana também. A outra tarefa semanal são as DGs de grupo. E aqui também reseta semanalmente, você ganha 40 pontos e uma entrada grátis, assim, uma entrada grátis também para DG de 16 pessoas. E cada DG tem um custo. Por exemplo, essa aqui custa 10, essa aqui já custa 20, essa aqui já custa 30, 35 e assim vai. Então, se você faz essa primeira DG, você vai poder fazer 4 vezes ela, mais a entrada grátis, então 5 no total. E também tem a masmorra heróica, que é muito mais difícil, você vê aqui pelo poder recomendado, ó, aqui na DG normal é 6.700, na DG heróica a mesma DG é 27.400, então fica bem diferente, bem mais forte. E aqui tem uma opção bastante interessante. Na opção normal, você tem uma mecânica que você precisa fazer, senão o boss vai começar a dar HK, a não ser que você esteja muito forte, que é basicamente jogar essas correntes e ir para a posição de cada pessoa. Mas você pode ativar simplesmente o modo solo, que o boss fica muito mais fácil, né, porque você está indo solo, e não tem a mecânica. Caso você não ache ninguém, não tô achando, Tommy, que alguém para fazer DG comigo, é só ativar o modo solo. O drop não muda absolutamente nada. É só para você ter a oportunidade de fazer DG sozinho, caso seja necessário, e você não vai perder a DG, simplesmente assim. Então, esse modo solo, cara, muda o jogo. Eu sei que tem muita gente que gosta de jogar sozinho, não gosta de jogar em PT de jeito nenhum. Então, você pode simplesmente vir aqui, ativar o modo solo e GG. É só ir lá fazer o modo solo, vai fazer tranquilo, sem nenhum problema. Mesma coisa pro modo heróico. Não perca essas DGs, tá?
Esses pontos resetam semanalmente, então aproveita aí. Aqui dentro da DG tem a loja dentro da DG, que você ganha os pontos da DG. Inclusive tem uma coisa muito importante aqui. Cada DG vai dropar uma skill, ou você pode comprar skill que é exclusiva daquela DG. Então você vai ter que pegar a skill dessa DG, você vai ter que pegar a skill dessa DG e por aí vai. Todas as DGs têm uma skill exclusiva que você não pode comprar em lugar nenhum. Você só dropa aqui ou compra na lojinha da DG, tá? Então é bem importante fazer todas as DGs e esses pontos aqui resetam semanalmente. A outra tarefa semanal que tem para fazer é o sistema de união aqui, que é o arquipélago noturno. Aqui tem vários níveis para você entrar. Alguns consomem uma entrada. A primeira aqui você pode entrar com 28.200 de poder e custa 100k. Você vai ter aí 12 horas por semana para fazer. E aqui é uma taxa de drop bem interessante nessas DGs, que tem os bosses aí, que é entre servidor, tá? Isso aqui é uma área completamente PVP. Você pode olhar ela aqui, ó, no mapa full à direita. Todas essas ilhas aqui é PVP entre servidores, tá? Então a gente tem aqui a primeira ilha, a segunda ilha, a terceira ilha, a quarta ilha e a quinta ilha. Todo esse conteúdo aqui é entre servidores, tanto os mobs quanto o boss. Então cada ilha aqui ele tem boss e tem os mobs. Cada ilha aqui tem um nível de mob diferente. Eu geralmente farmo aqui nos mobs 72, que é onde eu consigo farmar com tranquilidade, mas é bem importante que você venha pra cá fazer essas 12 horas pela taxa de drop. Tem a chance de dropar aqui o baúzinho dos mobs, que é esse baúzinho aqui, ó, o baú do tesouro da Ilha Sombria 1, e vem bastante item bacana. Inclusive essa caixa aqui que você pode escolher a skill. São skills muito fortes aqui também. Então é bem importante que você faça aqui essas 12 horas na Ilha Sombria. E inclusive lá nessa ilha você completa esse evento aqui que está ativo no momento. Você vai ganhar 33 tirinhos de pet, 33 tirinhos de montaria, 33 tirinhos de bilhete de arma, 33 tiros de runa também. Além disso, vai ganhar 4.000 pontos aqui de moeda de honra, 3.000 pontos de moeda do mercenário, mais 4.000 pontos da moeda da união, mais 400, então no total de 900 as pedras aqui para você upar sua estátua, e mais 3.000 moedas do mercenário, que vai somar com essas outras aqui, que vai dar 6.000 moedas. Então, fazendo lá nessa ilha, você também vai completar esse evento aqui, que é bem importante por conta desses pontos. E você pode entrar nela, como eu disse, a partir de 28.200 de poder. Mas lembrando que isso aqui é uma área totalmente PVP entre servidores. Já adianto que os coreanos e os chineses têm uma cultura totalmente diferente do brasileiro, graças a Deus. Então, provavelmente ninguém vai te matar lá. Você vai farmar do lado de outros players de outros servidores e ninguém vai te incomodar, porque isso é comportamento de brasileiro idiota, né? Padrão aí dos jogos BR, né? Todo mundo tá acostumado com isso. Mas aqui na Coreia, jogos chineses, coreanos, etc. A galera é bem tranquila, conforme isso aí, você pode colocar do lado de um coreano lá, que ele não vai te matar. Pode ser que ele te mate, né? Existe gente doente ao redor do mundo aí. Mas, de forma geral, eu farmo do lado de vários chineses, coreanos, de outros servidores aí. Cada um farma no seu spot ali. Cada um passa do lado ali um do outro ali. Ninguém mexe com ninguém. É uma cultura totalmente diferente. Isso tem a ver com a cultura. Então, essa é a outra tarefa semanal que você tem pra fazer. São 12 horas por semana. E é bem importante que você faça também. E por último, não menos importante, temos aqui a DG da Guild. Aqui o líder da sua aliança, ele vai aqui gastar os pontos para fazer a DG. E aqui a gente tem dois tipos de DG. A gente tem essa DG aqui que ele escolhe um desses bosses para fazer. Tem o custo da masmorra aqui. Geralmente a gente consegue 10 pontos. Ele pode comprar aqui também, se ele quiser. Mas a gente geralmente faz um desse e um desse, usando esses pontos aqui. E também tem essa outra DG aqui, que ela vai escalando. A gente começa nesse boss, depois se a gente matar vai para esse boss, para esse boss, para esse boss e por aí vai. Então quanto mais boss a gente consegue matar aqui, melhores as recompensas. E fazer a DG da aliança é de extrema importância, porque você vai garantir o seu item épico aqui. Por exemplo, esse baú aqui dessa outra DG. O item mínimo que pode vir nele do grupo 1 de itens aqui é um item épico, então pode vir essas pedras de aprimoramento de armadura ou item épico. Literalmente o mínimo é um item épico que vai vir aqui, seja uma pedra de aprimoramento ou seja um item épico literalmente. Então o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo já é um item épico. Aí do grupo 2 vai vir um item desse aqui, seja branco ou verde, mas vai vir garantido 100% pelo menos um item épico ou uma pedra aqui de aprimoramento épico também. Na outra DG, que é só um boss, tem aqui os itens épicos também, as skills tudinho, mas tem a chance de vir item comum também. Então é bem importante que você converse e pergunte pro líder da sua aliança que horas que eles fazem o boss. Tenta falar pelo menos inglês, né? Porque brasileiro, por motivos óbvios, é queimado em tudo quanto é jogo, né? Porque o brasileiro tem uma cultura de idiota. Então tenta falar pelo menos inglês aí com o líder da sua aliança e perguntar pra ele que horas que a sua aliança faz aí o boss, pra você não perder de jeito nenhum.
Agora eu quero saber de você. Qual dessas atividades você estava esquecendo de fazer todo dia em Artdal Chronicles? Comenta aqui embaixo porque eu estou sempre lendo os comentários e respondo todos também. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo guias insanos como esse. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like porque assim o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar em mais jogadores e isso ajuda demais o canal. E se você ainda está jogando Artdal Chronicles em chinês ou tem dificuldades para entender o jogo, eu vou deixar aparecendo agora na tela o vídeo onde eu mostro como colocar a tradução em português do Brasil no Artdal Chronicles. Esse vídeo pode literalmente mudar sua experiência no jogo. Então clica no primeiro link da descrição agora para aprender como jogar Artdal Chronicles totalmente em português. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Fica com Deus, um bom descanso e a nós. Valeu! Fui!